Nessa terceira aula, nós vamos falar sobre os tipos de empreendedorismo que existem. São vários, mas isso é muito importante para nós identificarmos como é que nós vamos atuar melhor enquanto empreendedores. Então vamos lá. O primeiro deles é o empreendedorismo de negócios. O empreendedorismo de negócios é o mais conhecido deles, porque é esse que a gente vê o comércio nosso atuando, as indústrias funcionando. É um empreendedorismo que você faz algo que gera negócios de fato, que visam lucro, que vendem produtos, compram produtos, que fazem esse tipo de negócio. Geralmente, o empreendedorismo de negócios, ele nasce ou por uma necessidade ou por uma oportunidade. Quando que é que nasce por uma necessidade? Aliás, esse é o caso talvez mais comum no Brasil. Uma pessoa fica desempregada, não consegue emprego, e ela pega e decide montar um negócio para sobrevivência, por uma necessidade de sobreviver. Muitos negócios como esse começaram assim e se tornaram grandes empreendimentos. Mas esses são os negócios também que mais fecham. Porque a pessoa acha que montar um negócio é simplesmente abrir um espaço físico, colocar um balcão e começar a oferecer produtos. Por isso esse curso é importante. Porque esse curso pode pegar um empreendedor por necessidade e prepará-lo melhor para se tornar empresário e empreendedor. O outro tipo de negócio, de empreendedorismo de negócio, que é o de oportunidade, já são aquelas pessoas que já têm mais essas características empreendedoras. São pessoas que estão enxergando oportunidade no mercado e querem aproveitar essas oportunidades. Esse tipo de pessoa, geralmente, está mais atenta a esse ambiente de mudança que está ocorrendo à nossa volta. E por causa disso tem mais facilidade de enxergar essas oportunidades. Então está vendo que em algum lugar as coisas estão acontecendo e ninguém está fazendo negócios ali, ele vai lá e cria essa condição. Uma frase famosa que já virou um jargão dentro do empreendedorismo é: enquanto muitos choram, os empreendedores vendem lenço. Ele enxerga a oportunidade mesmo em situações que não apresentam claramente essas oportunidades. E assim se tornam empreendedores. Mesmo esses empreendedores precisam se preparar, porque eles enxergam a oportunidade, mas precisam aprender a se planejar, precisam aprender melhor a criar metas, precisam de uma série de atributos para se tornarem melhores empreendedores. Existe ainda no empreendedorismo de negócio um terceiro tipo de empreendedor, que é aquele que herda da família, do pai, da mãe, uma empresa. Esses casos são mais comuns, a gente vê que precisa também de se preparar para esse tipo de empreendedorismo, mas onde as empresas têm mais fracasso. Porque geralmente essas empresas, por achar que a família é uma continuidade, já pega uma coisa que já está em andamento, um negócio que já está em andamento, eles esquecem que eles também têm que se preparar porque o ambiente vai mudar, o mundo vai mudar e os seus produtos e serviços e a forma como você coloca isso para o mercado também vai mudar. Quando isso ocorre, o empreendimento herdado, de negócios herdado pela família, tem mais chances de alcançar o sucesso. Então esse é o empreendedorismo de negócio. É o mais comum, é o que mais se prepara dentro do mercado para se atuar enquanto empreendedor. Um segundo tipo de empreendedorismo é o intraempreendedorismo. O intraempreendedorismo, como já foi dito anteriormente, ele é um intra de dentro. É quando você olha para você enquanto empreendedor. Esse conceito foi pactuado, foi colocado no caso de você não ser o empresário, mas ainda assim age como um empreendedor na função de funcionário, de colaborador. Certa vez eu trabalhava num lugar, me dedicava muito a esse lugar. Foi quando eu comecei a discutir e montar um negócio. E eu escutava demais quando eu montava o negócio, que eu tinha que participar efetivamente do negócio, porque tem outro jargão dentro do empreendedorismo que diz: é o olho do gado, é o olho do dono que engorda o gado. E aí eu vou fazer uma provocação para vocês. Essa frase, o olho do dono é que engorda o gado, ela é verdadeira ou falsa? A maioria das pessoas que eu conversava ou provocava elas nessa arguição diziam: é claro que é verdadeira. O dono tem que estar lá olhando, participando, para que o gado engorde, para que o seu negócio funcione. Pois eu digo a vocês que não. Eu mesmo trabalhei numa empresa durante muito tempo e eu não era dono da empresa. Eu era apenas o gerente da empresa. E eu fiz o faturamento dela, os resultados dela, mais que dobrarem. E eu não era dono da empresa. Nesse momento, o que estava em ação aqui era meu intraempreendedorismo. Eu, independente do que eu ganhava enquanto salário, eu queria fazer aquilo acontecer, eu queria que os resultados aumentassem, eu queria propor coisas novas.
Eu queria fazer as coisas acontecerem, eu traçava metas, eu fazia planejamento, eu buscava informações. Então eu colocava todas as características empreendedoras em ação para poder gerar resultado para aquela empresa que não era minha. Então, o que é que faz o gado engordar? É o olho do dono? Não. É o seu comportamento e suas características empreendedoras. Então, o intraempreendedorismo é para mostrar aqueles colaboradores que têm esse perfil empreendedor e fazem de tudo para poder aumentar os resultados do seu negócio. Isso é muito importante porque a gente encontra várias pessoas com essa característica empreendedora. Geralmente são aqueles colaboradores que os donos de empresa não abrem mão. São aquelas pessoas chaves do negócio. Quanto mais pessoas que têm esses comportamentos, que têm esse intraempreendedorismo dentro do seu negócio, mais chance você tem de se transformar em um negócio de muito sucesso. Então lembre-se disso, o intraempreendedorismo, por mais que você não seja o dono do seu negócio, você pode ser um empreendedor no negócio de um outrem, porém, exercendo essas características e esses comportamentos para gerar esses resultados. E eu me lembro também que quando eu exercia o intraempreendedorismo, eu tinha o meu salário, mas não era uma questão que eu fazia isso para ganhar mais. Eu fazia isso por aquele desejo de autorrealização do empreendedor. Aquele desejo de que eu tenho que alcançar, eu tenho que conseguir. Isso me motivava mais do que o salário. E eu sei que o salário é consequência. Eu falo isso porque a gente vive no mercado que os acordos entre o que se ganha e o que se realiza não são tão claros. Mas eu lhes garanto, se vocês forem funcionários colaboradores com o intraempreendedorismo, com essas características empreendedoras, o seu ganho financeiro é uma consequência. Você vai sim aumentar seus ganhos financeiros, mas em decorrência do que você entrega pelas suas características empreendedoras. Um terceiro tipo de empreendedorismo é o empreendedorismo social. Esse é um conceito mais novo, agora que ele está crescendo e começando a ser disseminado. O empreendedorismo social ele tem uma característica marcante. O lucro financeiro não é a principal busca desse empreendedor. Ele tem outras considerações que eles buscam para se satisfazerem. O empreendedorismo social, geralmente eles montam negócios de impacto social. Eu queria trazer um exemplo notório para vocês saberem o que é um empreendedorismo social. Vocês já ouviram falar dos Doutores da Alegria? Os Doutores da Alegria são pessoas que se dispõem a irem nos hospitais vestidos de palhaço para poderem fazer um evento social para as pessoas que estão ali debilitadas e aí promover uma felicidade para elas e já está comprovado cientificamente que isso ajuda inclusive na recuperação do paciente. Quem foi o precursor, o grande empreendedor desse exemplo é um senhor que apelidou-se do nome de Pat Adams. O Pat Adams, inclusive, foi feito um filme sobre isso, Pat Adams, O Amor Contagioso, que é uma sugestão de vídeo, de filme para vocês assistirem. É fantástico. Ali o filme mostra o quanto esse médico foi empreendedor. Essa é uma história real. O Dr. Pat Adams é vivo até hoje, dá palestras no mundo todo, já esteve aqui em Goiás dando essas palestras. E esse empreendedorismo social impactou o mundo inteiro. No mundo inteiro nós vemos pessoas que se dedicam a essa causa, que não buscam lucro, mas que fazem, que realizam, que buscam metas, que exercem essas características buscando não o lucro, mas um impacto social positivo na sociedade. Casos como o do Pat Adams, nós temos inúmeros casos que a gente pode perceber à nossa volta de pessoas que não têm notoriedade, mas que estão fazendo diferença para um mundo melhor. Se você encontrar um empreendedor que está fazendo a diferença para um mundo melhor, essa pessoa tem uma característica de empreendedorismo social. Por mais que busque lucro, ainda assim também tem uma característica de empreendedorismo social. Isso é uma vertente que vale a pena a gente desenvolver mais. Pense comigo, o mundo já está cada vez mais difícil, com esses problemas de saúde, esses problemas de segurança. Nós, empreendedores, temos que começar a nos doar para fazer uma diferença, para fazer um mundo melhor. Esse é o empreendedorismo social. Um outro tipo de empreendedorismo é um empreendedorismo que é até curioso, a gente chama de empreendedorismo feminino ou empreendedorismo da mulher. Por que isso? O empreendedorismo tem a ver com gênero, se é masculino, se é feminino, se é de homem, se é de mulher, se é de criança, se é de adulto, se é de raça. Não. O empreendedorismo é do ser humano. Por que então se tem hoje o empreendedorismo da mulher ou feminino? Porque historicamente, convenhamos, as mulheres não tinham tanto espaço para empreender no passado. Hoje, nós percebemos que elas ainda têm uma certa dificuldade, mas elas já estão superando essa barreira.
Um exemplo, talvez, de uma das maiores empreendedoras do mundo é a Luiza Trajano. A Luiza Trajano, ela é a presidente do grupo do Magazine Luiza. Eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente em São Paulo e conversar com ela. Você identifica claramente as características empreendedoras. Ela é muito entusiasmada com o que faz, ela é muito otimista, você vê que ela possui as metas delas muito claras, ela faz planejamento muito bem feito, ela se autorrealiza com tudo que faz. Ela é uma pessoa que hoje, até o governo federal, consulta ela para tomar algumas direções de políticas públicas para o Brasil, para o país. Tamanho é a influência dessa empreendedora. Assim como ela, nós temos muitas outras empreendedoras. Se você perceber a sua volta, aqui mesmo na cidade que nós estamos, nossa região, nós temos muitas mulheres que se destacam na sociedade pelo seu perfil empreendedor, porque estão realizando algo, porque estão fazendo a diferença na sociedade. Então, por isso que nós estamos classificando o empreendedorismo feminino da mulher para dar um destaque nesse papel importante que a mulher está se colocando no mercado. Eu não tenho dúvidas, pessoal. Um homem ou uma mulher não existe melhor. Existe a pessoa que se dedica mais e faz a diferença. Não é o gênero que determina se a pessoa é melhor ou não é. Né? Então eu falo isso porque a gente também não pode colocar como a mulher é melhor que o homem ou o homem é melhor que a mulher. Muito pelo contrário. Nós somos iguais. O que nós temos é um preparo melhor, uma entrega melhor que vai trazer resultados melhores para a sociedade e para o seu negócio. Um outro tipo de empreendedorismo, a gente chama de empreendedorismo de economia criativa. A base do empreendedorismo de economia criativa é a inovação. É fazer sempre algo novo. Dificilmente você vai construir algo ou vai manter a repetição de algo que você construiu. Vou te dar um exemplo para ficar claro. Um arquiteto. Um arquiteto é um empreendedor de economia criativa. Por quê? Porque ele constrói a planta hoje de um prédio, desenha toda uma casa ou um prédio e dificilmente ele vai repetir isso. Se ele quiser manter-se no negócio, no próximo empreendimento que ele vai desenhar, ele vai projetar, tem que ser algo completamente novo. O empreendedorismo de economia criativa, ele sofre, inclusive, do próprio mercado uma pressão para ser mais inovador. Outro exemplo, um design de moda. Pode ser um empreendedor. Aquele desenho da roupa que ele fez naquela, não demora nem um ano. Ele fez para aquela coleção, por exemplo, daqui 6 meses já tem que criar uma coisa completamente nova, porque mudaram as estações e ele precisa produzir um produto completamente novo. Assim, nós temos outros vários exemplos. Por exemplo, um artesanato, um artista de artes cênicas que produz uma peça de teatro. Ele vai lá nessa peça de teatro, ele produz isso, ele não pode repetir isso por muito tempo, porque logo, logo as pessoas, o seu público, o seu cliente, os seus clientes vão querer uma peça nova, um teatro diferente. Um escritor de livro é um empreendedor de economia criativa. As pessoas contam uma história que encanta o mundo, mas essa história algum dia todos vão ter lido e novas histórias precisam ser colocadas para esses leitores lerem. Um cantor de música. Tanto é que a gente vê muito cantor que ele empreende, rapidamente explode nas mídias e depois desaparece, porque ele não entendeu que ele está no ramo de empreendedorismo, de economia criativa. Ou seja, constantemente você tem que se renovar. Constantemente você tem que criar coisas novas e oferecer coisas melhores para o mercado. Um publicitário, por exemplo, uma empresa que produz softwares ou aplicativos, que é altamente obsoleta essa parte. Um software que você usa hoje, amanhã vão ter outros melhores, depois da manhã ainda melhores. Você precisa constantemente entrar nesse ciclo de inovação, nesse processo de melhoria, para continuar empreendendo nesse tipo de segmento. No mercado de games, por exemplo, é até curioso que o mercado de games vai lançando versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, e isso não acaba nunca. Por quê? Porque as pessoas sempre vão buscar coisas melhores. Assim vai para vários outros segmentos. Na gastronomia, por exemplo, na fotografia, na rádio, na TV, a própria TV, apesar que na TV nós temos programas de Vale a Pena Ver de Novo, ainda assim todos os anos tem que surgir novas novelas, novos programas para que a gente continue mantendo essa audiência e o empreendedorismo ainda aconteça. Então, qual que é a característica principal do empreendedorismo de economia criativa? A renovação, a inovação, o processo de mudar sempre e cada vez mais rápido. Se você é uma pessoa que tem esse tipo de perfil, é nesse tipo de empreendedorismo que você tem que atuar, no empreendedorismo de economia criativa, que é a criação e que vai promover a economia, o desenvolvimento econômico desse tipo de negócio de empreendedorismo. Por fim, eu queria falar de empreendedorismo de base tecnológica. O que é o empreendedorismo de base tecnológica?
Vamos imaginar, vamos entender, na verdade, que da década de 80 e 90 houve um avanço tecnológico muito grande devido à informática e os meios de comunicação. Isso fizeram com que novas tecnologias surgiram e propiciaram novos negócios. Então, a economia de base tecnológica, ou empreendedorismo de base tecnológica, é o empreendedorismo que também tem uma característica de inovação muito grande, mas está voltado a questões tecnológicas, ao desenvolvimento de novas tecnologias. São casos até interessantes que a gente pode ver nesse tipo de empreendedorismo. É comum nós vermos empreendedores jovens atuando nesse empreendedorismo de base tecnológica. Eu conheci alguns empreendedores de 14, 15 anos que já estão desenvolvendo seus aplicativos para celular e tablet e colocando para vender numa loja virtual, numa loja de aplicativos e ganhando dinheiro com isso. Aprendendo a fazer fluxo de caixa, aprendendo a fazer oferta de produtos, aprendendo a analisar isso como um negócio. Por quê? Porque aqui é onde você se cria base tecnológica para oferecer para a sociedade. E hoje, nesse mundo de mudança, cada vez mais evoluindo mais, como a gente disse isso na primeira aula, quem atua nesse mercado, nessa área, está enxergando um campo imenso, infinito de oportunidades para gerar negócios. Nós percebemos hoje que isso tem nascido dentro da própria universidade. No próprio programa de incubadoras no PROIN, nós temos experiências lá que mostram de empresas de base tecnológica, até porque o PROIN é de base tecnológica, é uma incubadora de base tecnológica, que te subsidia a desenvolver os seus produtos, os seus negócios, nesse ambiente tecnológico que nós vivemos hoje. E hoje, o público nosso é imenso. Imagina para vocês verem, as pessoas que estão nascendo na época de hoje, já estão nascendo nesse ambiente tecnológico, vivendo esse ambiente tecnológico. E isso é possível até que essa aula esteja acontecendo. Existe um aparato tecnológico por trás aqui que está dando subsídio para gerar esse tipo de negócio. Um ambiente de base tecnológica que permite nós promovermos a nossa evolução. E está vindo uma geração aí cada vez mais dentro desse ambiente, que serão consumidores ativos disso. Quero contar um caso para vocês. Esses dias para trás eu conversando com um amigo meu, e ele disse que foi visitar um compadre dele, num prédio, estava no 10º andar, e ele foi segurar a afilhada dele. Encostou a afilhada dele perto da janela para ver os carros lá embaixo. Imagina, no 10º andar, estava enxergando os carros pequenos lá embaixo. Aí a afilhada dele encostou na janela, no vidro da janela e fez assim, ampliando, achando que era um tablet. Essa pessoinha tinha 9 meses. Uma pessoa de 9 meses entendendo que a tecnologia funciona por ampliação pelos dedos. Eu sou da época, a primeira vez que eu vi um telefone que tinha que apertar muitos botões, eu já fiquei impressionado. Imagina hoje a turma nascendo nos aparelhos que nem botão tem para apertar, que se usa uma forma de intuição, é muito intuitivo já mexer nesse tipo de tecnologia. Então, os empreendedores que estão entrando nessa área de empreendedorismo de base tecnológica têm um universo gigantesco para ser explorado de oportunidades, porque cada vez mais as gerações que estão vindo estão usufruindo dos produtos e dos serviços promovidos por esses empreendedores de base tecnológica. Eu espero que vocês tenham aprendido cada vez mais sobre esses tipos de empreendedores, se identifiquem com isso, qual é o tipo de empreendedor que você se identifica melhor para poder você escolher e fazer o planejamento do seu negócio baseado nesse tipo de empreendedor. Espero que tenha contribuído para você fazer essa escolha e que aumente o seu aprendizado e defina exclusivamente como é que é a forma que você quer atuar nesse mercado. Uma boa aula, encontro com vocês na próxima aula.